de Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Boa tarde! Hoje no programa nós vamos falar sobre a saúde da mulher e entender por que a reposição hormonal, antes mesmo da menopausa, pode fazer diferença na qualidade de vida. E ainda uma história inspiradora: aos 43 anos, uma modelo de Uberlândia mostra que aos 40 pode marcar o começo de uma nova fase cheia de conquistas, autoestima e sonhos. Band Mulher está no ar! Bom, muitas mulheres começam a perceber, né, as mudanças no corpo antes mesmo da menopausa. O metabolismo desacelera, emagrecer fica mais difícil, surgem algumas alterações no sono, no humor e também na disposição. Mas até que esses pontos e essas mudanças sejam mais naturais, a gente vai entender melhor com a doutora Marcela, né, doutora? Ela que vai saber explicar tudo isso pra gente, né, doutora? Isso, obrigada, Maria Eduarda, pelo convite. É um prazer estar falando com vocês, com as mulheres, sobre a importância da reposição hormonal. E, na verdade, a reposição hormonal ela é um assunto que deve ser muito bem abordado tanto pelos mitos, né, que ainda existem e que dificultam, inclusive, o tratamento das mulheres, né, de forma adequada, já que é uma fase que toda mulher passa, né? Na verdade, quando a gente fala em menopausa, a gente tem que entender esse evento um pouquinho antes, que a partir dos 35 anos de idade, a gente fala que o ovário ele já começa a ficar cansado, ele dá sinais de início de uma falência, e aí os hormônios que são tão importantes para nós, e é um grande engano a gente achar que esses hormônios que ele produz é só para a parte reprodutiva ou sexual. Na verdade, eles envolvem todos os aspectos do nosso corpo, e quanto antes a gente previne e a gente faz esse equilíbrio hormonal, a gente previne não só esses sintomas desagradáveis de fogachos, né, dos calorões, da indisposição, mas previne uma série de doenças graves, como o próprio câncer. A gente estava conversando até anteriormente, é diferente, né? Uma paciente que chega depois dos 45 anos, querendo ali fazer um emagrecimento saudável, né? E uma paciente antes dos 40, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente começa a ter esse déficit hormonal, Maria Eduarda, como eu disse, por volta dos 35 anos, uma das coisas que acontece, que nós mulheres a gente consegue perceber isso de forma muito clara, é a mudança da nossa gordura corporal. Então começa a aparecer aquela barriguinha que a gente não tinha, a distribuição da gordura corporal ela é completamente mudada. E com isso vem uma questão muito importante, que é o sobrepeso e a obesidade, que inclusive é a principal causa evitável de câncer de mama. Então existe o mito, a reposição hormonal dá câncer. De forma alguma, quando ela é bem indicada, quando ela é bem estruturada, individualizada para cada paciente, pelo contrário, você diminui muito a incidência de câncer. Também das doenças neurodegenerativas, de Alzheimer, você previne a destruição muscular que acontece, né, com a menopausa, você preserva a memória, preserva colágeno, né, porque a pele ela depende, por exemplo, do estradiol, que é um hormônio super importante, e com isso nós também prevenimos a obesidade. Então é importantíssimo a gente, quando fala de um tratamento de obesidade sério, numa mulher que está no climatério ou na peri pós-menopausa, a gente também associadamente falar de equilíbrio hormonal para um sucesso do tratamento e principalmente para a prevenção desse peso perdido, para ela não reganhar esse peso. E principalmente para a qualidade de vida, né? A mulher, ela perde muita qualidade de vida quando ela chega nesse momento. Igual a gente estava conversando sobre o que eu já presenciei com a minha mãe, que ela perdeu muita qualidade de vida, ela muitas das vezes ela acaba ficando muito estressada, é muito cansaço, e isso também é a falta de reposição. Com certeza, eu gosto muito, Maria Eduarda, de dar um exemplo. Vamos colocar que eu tenho duas mulheres, duas irmãs gêmeas, e elas estão exatamente nessa fase da menopausa. Uma delas opta pela reposição hormonal e a outra prefere não seguir por esse caminho. A partir disso, eu consigo prever o futuro delas.
Vamos colocar que daqui 15 anos eu reavalie essas irmãs gêmeas. A que optou pela reposição hormonal, o que ela vai estar de diferente da outra irmã? Ela vai estar preservando massa muscular, ela vai ter prevenido perda de massa óssea, ela vai poupar cognição, memória, concentração, ela vai evitar que tenha uma doença neurodegenerativa, ela vai evitar que tenha uma obesidade. Então, é uma mulher que vai ter, às vezes, passou 15 anos, mas ela vai estar parecendo que envelheceu 5 anos. Muito mais plena, com qualidade de vida. Enquanto a outra irmã, que optou pelo caminho da não reposição, qual que vai ser o desfecho dela? Ela vai ter perdido ali 8 a 10% de massa muscular por década, vai ter perdido massa óssea, um risco de osteoporose, de problemas cognitivos, enfim, de obesidade, de sobrepeso, do próprio câncer. Então, fica para nós aqui uma frase muito emblemática, que na verdade envelhecer não é só a idade cronológica, envelhecer é você ter a ausência desses hormônios que são tão importantes para você manter sua qualidade de vida, sua performance com dignidade, né, do ser humano, que é tão importante. Bom, então é um mito, né, dizer que a reposição hormonal causa algum problema para a saúde da mulher. Na verdade, ela auxilia muito mais do que a gente imagina. Exatamente. E por que existe esse mito? Só fazendo uma adenda, Maria Eduarda. No início da década de 90, foi feito um estudo da WHI, em que eles pegaram uma instituição internacional, em que eles pegaram mulheres acima de 60 anos, com várias comorbidades, inclusive problemas cardiovasculares, em que eles usaram o estrogênio conjugado equino com uma progestina ruim, uma progesterona ruim de via oral. Ou seja, um hormônio totalmente inadequado, numa via inadequada, num público inadequado. E, infelizmente, essa conclusão desse estudo ainda ecoa até hoje como um mito de que a reposição hormonal causa câncer. Esse estudo, hoje, ele já foi jogado por terra já há muito tempo, né? E a gente sabe que a forma como ele foi conduzido foi totalmente inadequada. E essa reposição hormonal, quando bem feita, ela é maravilhosa e ela realmente muda a vida e o desfecho e até a longevidade dessa mulher. Bom, e a mulher, para fazer uma reposição hormonal, ela também precisa, né, ir atrás de saber quais hormônios são necessários para a reposição. Isso, a partir do momento que ela procura um especialista, né, que tem capacidade técnica, né, de lidar com isso, porque eu sempre falo, gente, a reposição hormonal, ela é uma medicina de precisão. Então, às vezes, a reposição que a sua amiga fez, que está numa outra fase de vida, que tem outras questões a serem abordadas, é completamente diferente da sua. A reposição hormonal, ela é complexa, ela é individualizada e ela é feita caso a caso, dependendo da necessidade de cada mulher. Ou seja, não tem como eu indicar um remédio que eu estou fazendo uma reposição para uma pessoa, porque pode ser que não resolva o caso dessa pessoa. Inclusive, a gente vê muito na mídia, às vezes, casos relacionados à reposição hormonal e efeitos colaterais sérios, justamente por isso. Não é uma fórmula engessada. Tem que ser analisado caso a caso, assim como vários tratamentos na medicina, que a gente precisa sempre considerar a individualidade de cada paciente. Tem algum caso que a gente pode, que você às vezes saiba, Marcela, que a gente pode citar desses efeitos colaterais que já causaram em alguma mulher, dessas indicações? Sim, por exemplo, se eu pego uma pessoa ali, uma menina mais nova, ali nos seus 20 e poucos anos, e ela tem um desejo muito grande de parte estética, e aí, que não é indicação de fazer reposição hormonal, a gente não usa para estética, né? A gente sempre usa para prevenção de doenças, né? Para a parte ali fisiológica de reposição mesmo, e ela usa muito hormônios androgênicos, né? Que a gente já ouviu ali no chip da beleza, por exemplo, que é um estereótipo, é um nome ruim para a gente falar diante de tantos benefícios que a reposição hormonal traz, né, que é o uso da gestrinona de forma inadequada. Eu posso ter retenção, essa mulher pode ter muita retenção hídrica, ela pode cair o cabelo, ela pode ter acne, né, aquelas acnes graves. Então, tudo isso, na verdade, foi um tratamento mal conduzido. A culpa não é da substância, mas é a forma e a dose que ela foi utilizada numa paciente que não tinha indicação de ter usado. Bom, e eu acho que a maior dúvida das mulheres é em que idade que a gente deve começar a investigar essa menopausa, essa questão de reposição. A gente estava até conversando anteriormente que uma das principais sintomas é o cansaço. Exatamente. Na verdade, a gente começa pelos sintomas, né? Porque se a gente for esperar
ter alteração nos exames de sangue, a gente vai retardar muito esse tratamento. Porque, de fato, esses exames eles são alterados quando a mulher ele já está na menopausa. E aí eu já perdi uma janela de oportunidade ali de 10, 15 anos que eu poderia já ter abordado essa mulher antes. Então, na verdade, ela começa com sintomas, geralmente ali por volta dos 35, 38 anos. Indisposição, fadiga, alteração do humor. Então, ela começa a ficar irritada, ela começa a ficar impaciente. Ela começa a notar que ela criou uma barriguinha ali, aumenta a circunferência abdominal que ela não tinha antes. Ela já tem mais dificuldade de ganhar massa muscular. Então, é claro que a gente tem que saber alinhar ali os sintomas relacionados. Então, a gente sempre faz essa investigação de forma retrospectiva. Ela tem sintomas, a gente analisa a idade, aí a gente pede os exames e nem sempre os exames dão alterados. Então, se ela já tem uma idade compatível e tem sintomas, a gente também trata. Bom, e temos alguns remédios que são mais indicados? Tem algum remédio que as mulheres já tomam normalmente nessa reposição ou é realmente somente os casos investigados? Sim, por exemplo, existem os anticoncepcionais orais, que têm hormônios, inclusive, né? E hoje a parte oral da maioria dos hormônios a gente não indica, né? Pelo risco, inclusive, de trombose, de problemas cardiovasculares. Mas sempre quando a mulher faz a reposição hormonal, a gente tem que analisar qual que é a melhor via de administração para ela, qual que é a melhor combinação. Então, na verdade, não existe uma fórmula pronta que ela vai comprar na farmácia e que já tem tudo que ela precisa. Então, a gente vai juntar ali, fazer uma prescrição de acordo com a necessidade dela. Bom, eu acho que é importante dizer também que, além dessa questão de uma reposição hormonal, a mulher também precisa de todo um alinhamento ali. Sono, uma boa alimentação, Exatamente. Que eu acho que são os principais na menopausa. Isso que você falou, Maria Eduarda, é importantíssimo, porque também eu recebo isso no consultório, né? Mulheres que, claro, têm indicação de fazer a reposição hormonal, só que você também precisa muito alinhar o estilo de vida dessa pessoa. Como que está seu sono, como que está a sua alimentação, como que está a atividade física, porque são duas coisas que se complementam, né? Uma mulher que tem um estilo de vida ruim, que dorme mal, que está sempre estressada, isso também até piora esses sintomas do déficit hormonal que ela apresenta. E ela, com tudo isso alinhado, acredito que tem uma melhor qualidade de vida ainda, né? Absurda. E o emagrecimento também impacta muito nisso. Exatamente. Então, eu também trato a obesidade no consultório, né? Como a gente estava conversando. Então, assim, paciente com mais de 40 anos que tem obesidade, é fundamental, como um dos pilares do tratamento, eu também fazer o equilíbrio hormonal nessa mulher, tanto para ter um sucesso no tratamento de uma forma eficaz, mas também para impedir que ela reganhe esse peso depois, como o efeito sanfona ou o efeito rebote. Bom, a falta de vitamina também impacta, né? Não somente essa questão da reposição hormonal. Sim. A falta de vitamina também impacta na saúde da mulher. Sim, inclusive, por exemplo, quando o paciente ele é obeso, por mais que ele tenha compulsão alimentar, ele tem um quadro inflamatório que ele tem uma desnutrição celular, que a gente fala. Então, para mim fazer a reposição hormonal dessa pessoa, se é uma pessoa obesa, eu não tenho que preocupar só com a reposição, eu tenho que preocupar como que está todo esse organismo. Ele tem déficit nutricional, ele tem déficit de vitaminas, minerais, os sistemas dele estão funcionando adequadamente, porque isso também interfere até na própria fertilidade da mulher, em como ela vai responder a esse tratamento. Então, é um tratamento integral, então a gente usa vários pilares para que a gente possa ter o melhor resultado possível. Bom, muito obrigada pela sua participação, Eu que agradeço, viu, o convite. Marcela? E no próximo bloco você vai entender na prática de atividade física que pode ajudar a viver com mais qualidade de vida ainda. E ainda até os relógios inteligentes podem ajudar no monitoramento da saúde. Você vai conhecer também a história da modelo Vanessa, que aos 43 anos inspira outras mulheres. A gente já vai e já volta rapidinho. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. Seu evento tem o lugar certo para acontecer.
No Hotel Dan-In, você encontra a estrutura completa, conforto e praticidade em um só lugar. Espaços preparados para eventos, com toda a comodidade que você precisa. Estacionamento, alimentação e hospedagem para tornar sua experiência ainda melhor. Hotel Dan-In, tradição e referência em Uberaba para receber você e seu evento. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. Band Mulher está de volta e os dispositivos como relógios inteligentes e sensores de pele facilitam o monitoramento de saúde em tempo real. Mas os especialistas alertam. Embora essas medições não substituem o acompanhamento médico. Os aparelhos ajudam no controle da saúde. Vamos acompanhar. Um aviso no pulso, um outro no celular. São alertas de batimento cardíaco, de glicose, de oxigenação. É a tecnologia presente na nossa vida e esses dispositivos ajudam a gente a entender melhor o nosso corpo. Estamos cada vez mais assumindo o controle da nossa saúde. É assim que a Amanda convive com o diabetes. A cada 15 dias ela aplica no braço esse sensor que mede a glicose 24 horas por dia e envia as informações para um aplicativo do celular e para o relógio, informando as subidas e descidas do açúcar no sangue. Eu não preciso ficar me furando o tempo inteiro, como a medição antiga fazia. Eu já consigo ver a flutuação, se eu estou tendo picos muito fortes, quedas muito bruscas, ele me avisa. Esses aparelhos facilitam a identificação de mudanças que muitas vezes passariam despercebidas. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revela que mais de 40% das pessoas já usam dispositivos que ajudam no monitoramento da saúde. Esses equipamentos ficaram mais precisos nos últimos anos. Do outro lado, claro, as certificações, as agências reguladoras que entraram e começaram a atuar muito mais fortemente, separando dispositivos e fabricantes que não eram confiáveis e aí sim trazendo esse selo reputacional, esse selo de qualidade para quem tinha a tecnologia que poderia ser usada. Mas ainda assim, os aparelhos não excluem o acompanhamento médico e a validação dos resultados. Nas patologias, a pressão alta, o batimento acelerado, alguns tipos de arritmia, essas doenças elas precisam de um diagnóstico, de uma validação médica. É a triagem de que alguma coisa possa estar errado e que te motiva a buscar um auxílio médico para um diagnóstico e para uma orientação terapêutica adequada. Bom, muito importante fazer uma avaliação médica, principalmente antes de praticar uma atividade física. E vamos falar um pouquinho mais de saúde, viver com mais qualidade de vida. Saiu um novo estudo internacional tratando esse assunto. Musculação e aeróbico é uma combinação ideal. Não existe uma fórmula mágica para se viver mais. Mas movimentar o corpo regularmente é um dos ingredientes mais poderosos para aumentar a qualidade e a expectativa de vida. Um novo estudo da Universidade Americana de Harvard traz uma pista importante. Os pesquisadores concluíram que pessoas que praticam entre 90 e 120 minutos de musculação por semana apresentam uma redução de 13% no risco de morte precoce. Exercícios aeróbicos como caminhada, corrida ou bicicleta pode reduzir esse risco em até 43%. Mas o dado que mais chamou a atenção dos cientistas foi outro. Quando a musculação e os exercícios aeróbicos são combinados no dia a dia, a redução do risco de morte precoce chega a quase 60%. O motivo está nos efeitos complementares dessas duas atividades. Enquanto os exercícios aeróbicos fortalecem o sistema cardiovascular,
A musculação tem como função evitar a perda de massa. Conforme o que eu treino, né? Conforme o que eu faço de treinamento, eu vou criar adaptações diferentes no meu organismo. Então, quanto maior a gama de estímulos, a variedade de estímulos que eu der para o meu organismo, maiores serão as adaptações que eu vou fazer e, com isso, melhorar a minha qualidade de vida e, provavelmente, a minha longevidade também. Neuza, de 71 anos, sabe muito bem disso. E ela tem uma disciplina impressionante. Todos os dias faz um pouco de musculação e atividades aeróbicas. Isso há 14 anos. Para ela, os exercícios são um remédio que precisa ser tomado na hora certa. Cada treino é uma poupança que nós estamos adquirindo. Sem músculo, nós não somos nada. E o que Harvard concluiu agora já faz parte da sabedoria popular. Não dá para parar, porque o corpo pede pra gente se mexer. É você ter qualidade muscular e resgatar o que o teu corpo te oferece. Eu faço musculação e o crossfit. Nossa, você faz tudo? Faço. Por isso tá bem assim? Por isso que eu tô bem. Essa é a saída pra vida? Com certeza. Quer viver até quanto? 100. Bom, muito importante alinhar, né? Tanto a questão da reposição hormonal, que a gente relembrou no começo do programa, fazer atividade física e sempre procurar, né, um especialista para saber tudo da sua saúde. Já no próximo bloco, a gente conversa com a Vanessa. Ela vai contar como transformou os 40 anos em uma fase de grandes conquistas e por que acredita que nunca é tarde para recomeçar. A gente volta já. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Mineirão informa, sai setor vermelho, entra setor Sicoob, na cor turquesa. Mais que um grande parceiro do futebol mineiro, é o Sicoob em campo, ao lado de todas as torcidas. E jogando junto com você sempre. Setor Sicoob no Mineirão. Vem torcer, cantar e vibrar com a gente. Sicoob, mais que uma escolha financeira. É o Arraiá que dá jogo. A cada R$200 em compras, você ganha um número da sorte para concorrer a um carro zero todo mês. E uma chance para concorrer a vales compra de R$500 todos os dias. Ovo 2,4 kg, 25,98. Óleo de soja 6,38. Café 500 gramas, 19,90. Rosquinha 500 gramas, 4,98. Peito de frango, 9,98. Coxa com sobrecoxa de frango, 6,58. Marte Minas, Arraiá que dá jogo. A Mais Que Médicos Brasil traz para Uberaba e região novo conceito quando o assunto é cuidados com a saúde. Um plano assistencial que vai muito além da medicina, não é, Jefferson? É isso mesmo. Você paga R$ 69,90 e tem acesso a consultas e exames com benefícios especiais. Vem para Mais Que Médicos você também. Vem pra cá. Aqui na Nacional Peças você encontra atendimento de qualidade, mão de obra especializada e sempre o melhor preço da região, não é isso, Davi? Isso mesmo. Temos oferta especial em baterias Eliar com condições imperdíveis de pagamento. Economia e confiança é aqui. Nacional Peças, vem pra cá. Atenção você de Uberaba e região, já abasteceu seu comércio para as festividades do mês de julho? O Cervejeiro Bebidas tem uma grande variedade de bebidas com os melhores preços, né, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas prontinhas para te atender e você pode pedir pelo Televendas 3336-6000. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. Estamos de volta. Bom, e chegar aos 40 anos já foi encarado como um momento de desacelerar. Hoje, para muitas mulheres, essa fase representa exatamente ao contrário. Liberdade, autoconfiança, novos começos. A nossa convidada é prova disso. Aos 43 anos, a Vanessa coleciona mais de 2 décadas de carreira de modelo, foi coroada como Miss aos 42 e inspira mulheres a investirem em saúde, autoestima, qualidade de vida. Bom, a Vanessa está aqui com a gente, muito bem-vinda ao Band Mulher, Eu que agradeço, Vanessa. Obrigada pelo convite. E é isso que eu queria te perguntar. A gente estava conversando, aos 19 você foi modelo. Isso. Por um período você passou sem ser modelo e logo depois dos 40 começou novamente.
como que foi essa transição? Qual que é essa diferença, né, de uma mulher de mais de 40 anos estar neste mercado, principalmente de modelo? Eduardo, eu falo que antigamente, quando eu comecei com 18, 19 anos, a gente via as pessoas, as mulheres, né, os homens, com 40, já não fazia mais parte de um casting de modelo, de um trabalho profissional. Já considerava velho, digamos assim, para esse tipo de trabalho. Hoje não, né? Nós temos uma faixa etária maravilhosa, com outro conceito, né? E eu parei. Trabalhei por 10 anos, dos 18 até meus 20 e poucos anos aí, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Oportunidades maravilhosas, né? Trazendo esse conceito, essa abertura de trabalho. Depois eu parei, casei, tive minha filha, fiz questão de continuar, sabe? De criá-la por 7 anos. E depois eu falei, não, agora aos 40 eu vou voltar a trabalhar com o que eu gosto. E assim, o mercado me recebeu de portas abertas, né? Mudou completamente. Hoje a gente tem como que eu digo? Esse conceito maior, né? Então, a abertura... Uma representatividade diferente. Isso mesmo. Então, a gente consegue abranger muito mais do que era antigamente, né? E essa é uma coisa que eu queria te perguntar. Qual que é a diferença também entre um serviço que você pegava de modelo quando tinha os 19 e um serviço que você pega hoje? É completamente diferente. Antigamente, eu falo que a gente fazia o que eles querem, né? Hoje, porque a gente traz esse conceito hoje em dia também como influenciador além de modelo, né? Então a gente representa do nosso jeito. Então tem diferenças quando você é contratada como modelo e quando você é contratada como uma influenciadora, por exemplo. Quando você está ali como modelo, você tem que fazer sim o que eles querem. Mas hoje, né, eu consigo colocar muito mais a minha identidade, a minha liberdade no meu trabalho, na minha representação ali em si, sabe? Hoje você pode dizer que tem mais maturidade para lidar com as coisas. Com isso, sim. Bom, a abertura é maior, né? Com isso, né? E como que foi esse novo recomeço para você? Foi uma decisão difícil de ser tomada? De jeito nenhum. Foi algo que a família apoiou? Apoiou. Meu marido, hoje, eu o conheci, eu já era modelo. Então, ele acompanhou toda a minha trajetória, me apoia, família me apoia. Eu falo que a gente é espelho para os nossos filhos, né? Se você perguntar para a Sofia hoje o que ela quer ser, ela fala, eu quero ser como uma mãe. Tanto questão de trabalho, quanto na atividade física, né? Nesse conceito de alimentação que a gente traz, porque hoje em dia é diferente também, né? Do que a gente fazia, do que antigamente. E trazer isso, ver que ela se empenha, que ela gosta disso também é muito prazeroso. E é diferente, podemos dizer, Vanessa, a disposição que você tinha antigamente da disposição de hoje? Com certeza. Antigamente a gente poderia virar madrugadas também, né? Hoje em dia não, eu prezo muito pela minha saúde, pelo meu dia a dia, estar com a família, sabe? Antigamente, se eu precisasse ficar meses fora, hoje em dia eu já não faço mais isso. Eu tenho a minha prioridade, que é família, depois eu venho com o trabalho, mas sabe quando você acopla tudo, você tenta equilibrar ali, claro que a gente não dá conta de equilibrar todos os pratinhos, né? Ao mesmo tempo. Mas prioridade, família, aí eu venho com as minhas e assim a gente vai organizando. Mas o meu trabalho hoje, ele é muito flexível. Então eu falo que é gostoso, é prazeroso por isso. Porque eu não deixo minha casa, minha família, mas também não deixo de fazer o que eu gosto. Bom, e eu acho que um assunto que é bem relevante, que eu até mencionei no início do programa, que você foi coroada aos 42 anos. Como foi isso para você? E o que isso significa para as mulheres de 40 anos ou mais? Eu acho que idade é algo que é apenas um número na sua identidade. É para isso que você precisa da sua idade. Porque o que manda é o jeito que você vive, é o jeito que você se posiciona diante, né, a vida, diante o seu trabalho, diante a sua casa. Então, aos 42 anos, ser
fui convidada pela minha cidade para representar São José do Rio Preto, que eu sou do interior de São Paulo. Aos 42 anos foi maravilhoso. E poder mostrar para as mulheres que não existe idade. Né? Porque antigamente, sim, você não poderia ser casada, você não poderia ter filhos para ter uma carreira de Miss. E hoje em dia não, porque eles entenderam que é diferente, hoje está diferente. E mostrar que a gente não tem idade para nada, que a gente não precisa ter rótulo para fazer as coisas é maravilhoso. E foi uma surpresa, assim, para você? Foi porque o mundo Miss, eu falo que eu sempre gostei de ser modelo, de estar em frente às câmeras, de trabalhar com vídeo, com fotos, mas a carreira de Miss, para mim era uma coisa distante, sabe? E quando eles me convidaram para representar, eu falei, gente, por que não? Né? É um mundo maravilhoso, é um mundo mágico, mas é aquele mundo que você precisa carregar um sonho. A gente vê pelas meninas, sabe? Aquele mundo encantado. E eu fui, amei, né? Conhecer, mas você precisa carregar. Eu falo, gente, para mim, modelo tem muito mais sentido do que levar a carreira de Miss. Então, fui coroada, maravilhoso, tive uma experiência maravilhosa. E falo que sim, nós conseguimos o que a gente quer, como a gente quer, se a gente fizer por merecer, por conquistar, né? E que idade é só um rótulo ali na identidade. Bom, eu acho muito isso, Vanessa. E eu estava conversando agora com a doutora Marcela, principalmente sobre autocuidado. E eu acho que é uma idade que também a gente tem que prezar muito por esse que é autocuidado. Eu vejo hoje em dia muitas mulheres deixando se levar, às vezes até pela família. A mulher, ela tem essa questão de cuidar ali da família, às vezes acaba se esquecendo. Exato. E eu acho que ver, por exemplo, uma mulher de mais de 40 anos sendo modelo, sendo uma Miss, isso traz um pouco de inspiração e também mostra para ela que precisa de um autocuidado. Precisa. A gente não consegue fazer nada sozinho, né? Então, se você não está bem, se você não se sente bem, você não consegue cuidar de quem está ao seu lado. Quando eu falo que minha prioridade é família, é claro que eu não me deixo em segundo plano, né? Se eu não estiver bem, eu não consigo dar, né, o que eu preciso para minha casa, para minha família. Então, o autocuidado, alimentação, atividade física, a gente precisa disso para poder descarregar no dia a dia também. É uma válvula de escape, né? Então, você está ali presente, fazendo o que você gosta, você consegue depois conduzir lindamente o que está na sua volta. Bom, Vanessa, eu queria que você citasse um pouquinho quais trabalhos que você já fez durante toda essa carreira, tanto 19 anos quanto 40 anos. Vamos lá no comecinho. Quem aí é da época da revista Veja? Né? Já fui capa, já tive também matéria na revista Veja, já fiz novela, já participei de novelas da Rede Globo, celebridades. Primeiro capítulo com Fábio Assunção, já está até passando aí para vocês verem, a carinha de nova, de baby, né, aos 18 anos. E já fiz vários, desde comerciais e fotos para fora do Brasil. Né, eu falo que São Paulo é um mercado muito bom, Guaraná Antártica, todas as operadoras, sorvetes como Nestlé. Aqui eu faço mais esse conceito de lojas, né, de joias. Então, é muito prazeroso. Já tem uma carreira aí bem bonita. Podemos dizer assim que você vive o seu sonho. E eu acho que isso é o importante para a mulher, né? Exato. Você fazer o que gosta, eu falo que não é trabalho, né? Você acorda com aquele ânimo, você está bem disposto, você tem prazer em fazer. E quando você vê o trabalho ali lindo, sabe? Já todo editado, pronto para ser divulgado, é um prazer muito grande. Bom, Vanessa, muitas mulheres, eu acredito que grande parte delas tem muito medo de recomeçar, assim como você, depois dos 40. O peso é muito diferente, né? Tem a família por trás de tudo isso, tem filhos normalmente. Uhum. Qual dica que você deixa para ela e o que você fala, principalmente para ela poder recomeçar, né? Eu falo que a principal é olhar para si. Se você está bem, você quer mudar? Então não espere que os outros te aplaudam, que os outros te deem força. Porque se não vier de você, ninguém acredita naquilo que você quer fazer. Então você precisa, sim,
ter esse autocuidado com você, se olhar, se priorizar. Porque as pessoas à sua volta também vão entender que você está ali, que você está viva, que você quer continuar. Então, se priorizar, se conhecer, para que as pessoas à sua volta também façam isso. E você acredita que as mulheres hoje estão mais livres, principalmente para o próprio tempo, em relação a antigamente, por exemplo? Sim, sim, com certeza, porque eu acho que a gente consegue organizar melhor, né? Porque antigamente a gente ficava realmente por conta, né? Tinha aquele conceito que a gente vinha lá de família, que mulher tem que, né, ficar em casa, Dona tem de que tomar casa. conta da casa, dos filhos, né? Não se prioriza. Mas você tem uma vida, né? Você tem que continuar. Então, hoje em dia, nós temos mais liberdade, nós temos mais conhecimento, né? Igual tratamentos, a gente começa cedo, porque o que a gente tem hoje vem de antigamente. Você faz hoje o que você quer para que 10, 15 anos. Então, você precisa começar antes. Então, eu acho que também esse conhecimento, esse desenvolvimento, né, nos ajuda muito. Até como eu estava conversando com você, com a doutora Marcela, né? Existe uma grande diferença até mesmo entre eu e minha mãe. Nós temos 20 anos de diferença, né? E assim, é muito diferente como ela começou a vida dela, a carreira dela, e como eu comecei. E eu acho que houve esse grande impacto, principalmente de como ela me criou, é lógico, né? E de como ela passou isso. E ver que a mulher hoje em dia tem muito mais liberdade de escolha. Muito mais liberdade de realmente definir, não, agora eu vou decidir cuidar de mim. Exatamente. Se colocar em prioridade, né? Justamente. Fazer acontecer, digamos assim, né? E, Vanessa, tem algum sonho que você fala assim, não, esse eu ainda não realizei, principalmente profissional? Tem vários. Eu acho que se a gente não tiver um sonho, né, não querer alcançar algo, a vida acabou. Então, tem muita coisa, né? Questão de trabalho mesmo, do reconhecimento, como a gente fala, do chegar lá. Só que esse chegar lá tem sempre, né? A gente chega, a gente quer mais um pouco. A gente chega, a gente quer mais um pouco. Mas tem uma listinha aí, povo, pra gente a gente carregar. Fala que nem sempre a gente está satisfeito hoje em dia, né? Infelizmente, né? Porque a gente sempre quer o mais, né? A gente chega num lugar que a gente tanto almeja. Você tá ali feliz, aí você fala, agora nós temos mais um degrauzinho. Mais um degrau. Exato. Bom, e você mencionou sobre uma novela. Como foi participar disso, Vanessa? Foi impactante na época? Foi, menina. Esse mundo, né, é muito diferente. E eu tinha só 18 anos, novinha, né? A gente não tinha conhecimento nenhum. Então, eu fui pela agência que eu estava em São Paulo, na época. E conhecer esse mundo, você ir até a empresa, você ter os artistas ali, é tudo muito novo, né? E assim, gosto, né? Trago isso comigo. Foi um momento muito bom. Fiz várias participações depois ao longo da novela. E foi maravilhoso. Foi uma experiência, assim, que realmente ficou. Bom, e para a gente poder encerrar, qual que é a lição que você deixa, principalmente para as mulheres, como eu disse, que querem recomeçar, dessa grande diferença de idade? Gente, não se prendam pela idade, não se prendam, né? Faça o que você tem vontade, se priorize, né? Vai atrás daquilo. Se você gosta de uma atividade física, se você não gosta, tem várias maneiras de você estar bem ali. A questão da alimentação, procurar um trabalho se você não está satisfeita no seu trabalho, né? Tenha coragem de falar, não quero mais, vou atrás do que eu quero. Recomece, se priorize, que isso vale a pena, independente da idade. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação. Banho de Mulher está ficando por aqui. A gente volta amanhã.